paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um dia, por nós estarmos aqui no canal do Ministério Araês, para compartilharmos a palavra do Senhor e juntos recebemos entendimento, instrução, ter os olhos do nosso coração iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Quero desde já agradecer a você que está inscrito em nosso canal, que tem nos acompanhado. Deus te abençoe grandemente. A cada um em particular, tá bom? A cada um grande abraço. Você receba renovação, que você tenha recebido entendimento através das instruções que o Senhor tem dado a nós. Amém? Eu declaro a boa mão do Senhor sobre a sua vida para o seu bem, todas as suas necessidades supridas, você recebendo toda a vivificação do Espírito Santo de Deus. Está escrito que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal, porque habita em nós. Amém? Queridos, nós vamos nessa manhã caminhar um pouco pelas Escrituras e vamos ver todas as providências que o Senhor trouxe na história do seu povo, tem dado a nós, tem preparado para nós. Amém? Diferente do deísmo, que diz que Deus criou suas criaturas e as largou aqui. Diferente disso, nós temos o teísmo, um Deus que nos criou, cuida de nós, nos pune, nos recompensa. Há uma troca mútua, uma reciprocidade entre nós e o nosso Deus. Amém? E nós vamos ver aqui claramente, através desses relatos que está escrito, que eu vou estar lendo para nós nesta manhã. Amém? Nós vamos começar por Êxodo, o capítulo é o 40. Amém? O versículo a partir do 34. Escrito está: Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Guarde esta palavra, tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Esse final aqui do livro de Êxodo é um final glorioso para o povo que havia sido liberto do Egito, da escravidão. Deus os livrou de uma potência estrangeira. Amém? E quando Deus os congregou, dando a direção para Moisés, Deus o instruiu em tudo a respeito da construção do tabernáculo. Porque qual era esse propósito? Deus queria habitar no meio do povo dele. Que mais? Qual mais era o desejo do Senhor? O culto, a reverência ao Senhor, que deveria ocorrer em um lugar livre de fatores externos. O que seriam esses fatores externos? O paganismo, o sincretismo, que nada mais é que a mistura de crenças, a mistura de tradições. E você vem e traz os adereços de outros cultos ali e faz toda aquela mistura, amém? Contaminando o culto sagrado a Deus. Então, era isso muito importante. E o tabernáculo era o quê? Uma tenda portátil, em que o povo a carregou, montava e desmontavam, durante esses 40 anos em que eles andaram pelo deserto. E o último momento em que eles deixaram de habitar nesse tabernáculo, fazer os cultos ao Senhor, foi quando Salomão construiu o primeiro templo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui são as orientações que o Senhor nos dá. Foram as orientações que o Senhor deu a Moisés de como deveria ser feito. E é interessante isso aqui. Eu vou passar o ouro aqui rapidinho para nós avançarmos.
a partir do versículo 16, a 8 ou 9, em todos os versículos, escrito assim: segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. E assim por diante. Então Moisés obedeceu ao Senhor. Essa direção. Quem é que está na direção da sua vida hoje? Porque quando nós lemos a história e gostamos de pregar e gostamos de falar, é tão maravilhoso, é tão espetacular, e dá-se a sensação, a impressão de que Deus agiu assim de maneira espetacular na história do povo, né? Só que hoje nós vemos, hoje nós não estamos mais em deserto, hoje não tem mar para nós termos que atravessar. Hoje usamos por metáforas, figuras, alegorias, amém? Mas o maior detalhe que nós temos que ter são das ordenanças que o Senhor nos dá e da obediência que nós devemos a Ele. Quando nós cumprimos a nossa parte, o Senhor vem e estabelece todo o prometido. Porque Ele falou em Levítico, em Êxodo, falando: olha, eu quero habitar no meio de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Se separem, se consagrem. Amém? E foi feito, criado esse tabernáculo. E isso é muito importante para nós até o final. Tabernáculo. Guardem que vai ser maravilhoso o final dessa mensagem, amém? Vamos para Números, o capítulo é o 9, a partir do versículo 15. No dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então o Senhor, além de usar aqui elementos, nuvem, coluna de fogo, ainda havia Moisés como líder do povo. Amém? O que significava essa nuvem? Proteção contra o calor, à noite, como luz, como fogo, os inimigos, as feras, porque eles viajavam muito à noite. Diz que nesses países quentes, nesses territórios, eles viajavam, eles tinham ordem do Senhor para caminhar à noite. Amém? Então, para se ter essa segurança, o resplendor do fogo, a coluna de fogo os protegia, os aquecia do frio e espantavam as feras. Que coisa maravilhosa, não é? Fora a direção que Moisés falava, e Moisés era a boca de Deus, amém? Moisés morreu. A história ficou, amém? Hoje somos nós que estamos aqui. E vamos ver, nós sempre falamos que a palavra do Senhor ela tem começo, meio e conclusão. E o quanto é importante nós caminharmos dentro dessa disposição que o Senhor colocou para nós. Tudo apontava para o Senhor Jesus, tudo apontava para a nova aliança, haveria uma reforma, amém? Vamos caminhar um pouco mais? Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler agora como se dá essa direção hoje. Vamos em Lucas, o capítulo é o 24, o versículo é o 49. Escrito está: Jesus
explicando as Escrituras antes de ascender aos céus, aos seus discípulos. Ele disse assim, vou começar do 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, já haviam relatos do Senhor Jesus, amém? Nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Louvado seja o Senhor. João, o capítulo é o 13, o versículo do 12 ao 13. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Desculpa, João, eu havia marcado errado. 16, versículo 12 e 13. Escrito está. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos apontando direções. Amém? Louvado seja o Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Escrito está: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Aqui nós vimos hoje. Como se dá essa direção hoje? Porque lá o Senhor pediu que fosse erigido tabernáculo. Amém? Ele falava com o povo através de Moisés. Ele apontava sinais através da nuvem. O povo obedecia. Só saíam, só marchavam, só partiam, segundo o mandado, segundo a ordem do Senhor. Como se dá isso hoje? Jesus disse, antes de ascender aos céus, olha, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. E em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então hoje, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O tabernáculo hoje somos nós. Amém? Houve uma queda, houve uma destruição. O tabernáculo, lá na antiga aliança, era portátil. Se montava, se desmontavam, por fim, transitório. E nós, como tabernáculo, vamos ver como é a respeito disso? Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. Vamos ler. Escrito está: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 16. Escrito está: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Qual tem sido a sua direção? Amém? Porque se hoje nós não temos um tabernáculo, um fator externo,
Se o Senhor veio destruindo isso, e nós hoje nos tornamos santuários de Deus, queridos, é de extrema importância pela tua vida, como nós costumamos repetir aqui, pela tua vida, quem está te dando a direção da tua vida? Amém? Quem está guiando a tua vida? Amém? O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer te proteger. Amém? Nuvem, coluna. Ainda que nós não vejamos esses elementos, esses fatores, hoje, o Espírito Santo é extraordinário. Ele tem 7 habilidades. E dentre todas essas habilidades, são pilares para nós, onde coloca-nos como âncora segura e firme da nossa alma, a nossa fé. Nós podemos confiar cegamente, plenamente. Se você está esperando uma direção, busque do Espírito Santo. Enquanto o Senhor não falar com você, através do Espírito Santo, não aceite influências. Não aceite influências. Não seja influenciado, a não ser que seja pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a mente de Cristo. Não pode ser guiado por qualquer coisa, por qualquer falácia, por qualquer argumento. Amém? Ouça o Espírito Santo. E só tome a decisão, só marche, só caminhe, só assine esse contrato, só entre nesse relacionamento, só avance nesse ministério. Eu não sei onde você precisa receber uma direção, mas saiba hoje que o Espírito Santo do Senhor, ele fala aquilo que ele ouve de Deus, nem ele fala de si mesmo. Então tome cuidado de quem você está ouvindo, onde você está indo buscar direção. Amém? Não siga qualquer vento, como meninos agitados. Amém? Você tem o Espírito Santo, maturidade. Houve uma preocupação do Senhor em cuidar de nós. Ele sempre quis estar no meio do seu povo e habitar. Amém? E hoje ele habita em nós. É interesse dele. Amém? Então nós vimos que aquele primeiro tabernáculo foi desfeito. Tudo passou, Moisés morreu, ficou na história. Hoje nós somos tabernáculos do Senhor, casa viva do Senhor. Amém? Mas, o que acontece? Nós, como casa terrestre, também podemos nos desfazer. Sim, podemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Conclusão. Amém? Começo, meio, lembra? Conclusão. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, não importa, não tenha medo da morte. Se você for encontrado vestido e não nu, amém? Vestido do quê? Do Espírito do Senhor. Amém? Acerca das coisas que Cristo Jesus ganhou por nós, já conquistou por nós. Lembram-se, contra o trato passado, vos revestir do novo homem, não andar segundo as obras da carne. Amém? Isso
é não ser achado nu. Então, ainda que esse tabernáculo se desfaça, nós temos uma morada eterna, não feita por mãos humanas, transitórias, passageiras, mas eternas. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Então, nós vamos agora para a conclusão. Apocalipse capítulo 7. Isso aqui é maravilhoso. Eu amo a palavra. Eu amo quando o Espírito Santo vem trazendo essas direções e nos faz caminhar. Isso nos conforta. Nós precisamos ser confortados aqui. Amém? E é somente a palavra do Senhor. É o nosso entretenimento, é a nossa diversão, é a nossa autoajuda. Amém, queridos? É isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos então ler aqui a conclusão. Apocalipse 7, do versículo 13 ao 17. Escrito está: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vou dar uma paradinha aqui. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejaram. Nada mais é do que, quando você aceita o Senhor Jesus, você é purificado dos seus pecados. Amém? Lembram-se que o último vídeo, salvo engano, eu havia dito que Jesus não pode ser só Senhor daquele que ele não é Salvador. Então, apenas aceitar o Senhor Jesus é o começo do processo. Amém? Então, eles lavaram as suas vestes, purificaram dos seus pecados e as alvejaram. É o processo, é a continuidade, é o crescimento, é o avanço que nós temos que ter. Amém? Louvado seja o Senhor. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Louvado seja o Senhor. Tabernáculo no começo, tabernáculo no meio, tabernáculo no final. Só que esse tabernáculo no final é o melhor de todos. É a nossa residência fixa. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu estou apaixonada por essa palavra aqui, gente. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Lembra essa preocupação do sol lá no Egito? A nuvem, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, nos livrando de sermos molestados pelo sol, de cairmos em qualquer direção. Louvado seja o Senhor. Pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará. O Espírito Santo nos guia aqui, mas lá na eternidade é o próprio Cordeiro, Senhor Jesus, que nos guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o Senhor. Olha a providência do Senhor, desde o começo na antiga aliança, no meio para nós e agora no final para nós como remidos. Louvado seja o Senhor. Figuras humanas, coisas figurativas, metafóricas, alegóricas, mas que vai haver uma continuidade no céu, só que é de maneira eterna. Amém? Os tabernáculos foram desfeitos, era lona, eram madeiras, foram coisas muito bem feitas, arquitetadas ali, segundo a orientação que o Senhor havia dado a Moisés. E vem, é destruído. Jesus destruiu o templo, quando rasgou o véu de alto a baixo, e veio habitar dentro de nós. Dê valor a isso. É importante demais. A direção que você está seguindo vai garantir o seu final. Vai garantir quando esse tabernáculo aqui se desfizer. Onde é que você vai estar? Com quem é que você vai se encontrar? Eu me lembro que eu preguei, minha primeira pregação foi em um velório. E o Espírito Santo me inspirou ali a dizer isso aqui. Como uma festa de casamento, o vinho acaba. Como uma festa, a vida também acaba.
A diferença é quem que você convidou para fazer parte da sua festa. Quem é que você convidou para fazer parte da sua vida aqui? Há uma escolha a ser feita aqui. E Deus nos aponta que nós não fomos largados aqui não. Esqueçam essas teorias aí, essas frases feitas, absurdos, falácias. Amém? O corruptível não pode herdar o incorruptível. Vamos para mais uma e nós vamos encerrar. Apocalipse, capítulo 21, o versículo é o 3. Escrito está: Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus estava em figura da nuvem, Deus está agora conosco através do Espírito Santo, mas Ele estará conosco no novo céu e na nova terra. Louvado seja o Senhor. Vou ler de novo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele as enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que se assenta no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia não passou, a Bíblia não é antiquada, amém? Não leve suas experiências para a Bíblia, mas traga a Bíblia para as suas experiências e você vai ver se ela é verdadeira ou não. Louvado seja o Senhor. Disse-me ainda, glória a Deus, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, que seja você, lembra? Poucos, o vencedor, amém? Toma essa palavra para você, ele dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Louvado seja Deus. Isso aqui é para os santos, para os remidos. Nova cidade, nova terra, novo tempo, o Senhor sendo o nosso tabernáculo, e nós também sendo transformados. Terra celeste, tabernáculos celestes, amém? Toda a plenitude do Senhor, preenchendo tudo em todos, amém? Louvado seja o Senhor. Só para finalizar, a corrupção, a imoralidade, o mundanismo não tem acesso, não vão entrar. Ah, eu que estou falando? Não, escrito está. Depois que ele disse todas essas coisas gloriosas para nós, olha o que é dito no final. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Louvado seja o Senhor. Quem está na direção da sua vida? Que você, nesse dia, seja próspero, vivificado e liberto em nome de Jesus. Tabernáculo do Senhor. Que a presença do Espírito Santo cresça em sua vida. Deus abençoe.